pronto. Vamos lá, então vamos iniciar o nosso terceiro módulo do nosso mini curso, tá bom? Agradecer a todos que estão presentes, aqueles que não estão podendo assistir, vão assistir posteriormente, porque está sendo gravado, tá bom? Primeiramente, como eu sempre começo, com o nosso louvor. Não gravo aqui o louvor no início, deixo para gravar depois, mas como sempre, agradeço a oportunidade de estar dividindo um pouquinho da experiência que a gente tem nesse ramo da contabilidade, em concurso público, né? Com permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele conceda essa noite aí até as 21h30, 22 horas, que a gente consiga desenvolver na bênção dele, tá bom? Então vamos lá, galera. Eu vou abrir o material aqui. Vamos torar e dizer o seguinte. Então, olha só. O que a gente vai trabalhar hoje? Demonstrações contábeis e balanço patrimonial. O que tem de demonstração contábil no nosso edital, Gelson? Só tem balanço e DRE. Então, dentro da contabilidade, eu vou chutar agora para ti, tá? Algumas demonstrações que fazem parte do núcleo de demonstrações da contabilidade. Sendo que você só vai se preocupar em duas demonstrações. Primeiro, balanço patrimonial, que você já sabe basicamente como é que funciona. Depois, DRE, tá bom? Então, eu só vou me preocupar com balanço e DRE. Por quê? Porque as demais não estão no nosso edital. Então, não tem por que eu me preocupar com o DVA, DFC, DMPL, enfim. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Então, olha só. Dessa breve introdução aí, ele está dizendo o que é e quais são os tipos, né, de demonstrações. Então, tem as demonstrações contábeis nesse quadro aí que está em laranja. Né? A parte do primeiro parágrafo eu não vou falar porque a gente é base teórica, então a gente vai falar muito isso aqui no decorrer da aula. Então, nós estamos falando aí de ativo, passivo, patrimônio líquido, onde envolve o balanço patrimonial, né? Eu tenho aqui ativo, passivo e PL. É a primeira demonstração contábil que envolve informações dentro da contabilidade, tá bom? Então, depois eu vou ter receita e despesas, onde eu confronto receita, custos e despesas. Tudo isso aqui é na demonstração do resultado do exercício, tá? Então você vai ver o seguinte, aqui nessa base introdutória, eu estou analisando o quê? Eu estou analisando balanço patrimonial e DRE apenas. Só tem esses dois tópicos no meu edital, tá bom? E aí eu vou ter que dar uma atenção especial. Então, galera, olha só. Primeiramente, o que é o balanço patrimonial, né? Balanço patrimonial, nós vimos na aula passada contas patrimoniais e contas de resultado. Então, olha, o balanço patrimonial é composto por quê? Por quem? Por contas patrimoniais. O nome já vem dizendo, tá? Contas patrimoniais, balanço patrimoniais, você vai associar. De onde são essas contas? Do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Já a DRE é um conceito que a gente fala que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Resultado, toda vez que você lembrar ou ler essa palavra de resultado, ou se a questão vier pedindo alguma coisa que fala resultado, tu vai lembrar do confrontamento de receita, de custos e de despesas, tá bom? Então, basicamente eu quero que tu atente apenas para essas duas e não vou te ensinar as demais. Sabe por quê? Porque não vai cair na tua prova da PCPA. Então, nós não vamos nos consumir com isso daí, tá? Então, aí tem ativo, passivo, PL, receita e despesa, alterações do capital próprio e fluxo de caixa, que eu vou falar agora aqui embaixo. E aí, pessoal, tem o seguinte, algumas demonstrações obrigatórias, tá? Deixa eu apagar aqui pra gente. Algumas demonstrações obrigatórias que eu tenho. Balanço patrimonial, DRE. Eu vou só repetir o que está aí, tá? DLPA, DFC, DLPA, DFC e DVA, se a companhia for
aberta. O que é a companhia aberta? Aquelas companhias, aquelas empresas que vendem parte do seu capital, tá? Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Albrás, a Serpasa aqui no Pará, tá bom? Então são aquelas empresas que vendem parte do seu patrimônio. Com isso eu tenho, são consideradas como empresas de capital aberto. E aí, analisando o nosso material, o que a gente vai fazer? Essas são as declarações obrigatórias dentro da contabilidade. O balanço patrimonial, né, que são as contas patrimoniais, do ativo, do passivo do PL, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que fala de quê? É o confrontamento da receita menos os custos menos as despesas, que é para achar quem? O lucro ou o prejuízo, tá? Depois, daí para frente, eu não quero que tu atente muito não, tá? Eu só quero que você saiba que existem essas outras demonstrações, tá bom? E com isso, você não vai atentar na base teórica, porque para quê? Não, só vai atentar nessas duas aqui. Eu só coloquei no nosso material, sabe por quê? Porque na alternativa, elas podem vir ser classificadas, tá? Então, por exemplo, se perguntar assim, qual a demonstração contábil faz a mensuração ou faz o confrontamento para o encontro do resultado? Confrontamento, receita, custo e despesa e a DRE. Beleza. Mas dentro das alternativas pode ter DRE, balanço, DLPA, DMPL, DFC, DVA, tudo isso daí. Existe? Existe. Mas, qual é o macete que eu quero que tu leve? Tu vai levar para dentro da tua prova que as alternativas corretas só podem ser balanço patrimonial e DRE. O que tiver de mais, longe disso daí, fora dessas duas demonstrações, tudo estão erradas, tá? Então, a DLPA é a demonstração de lucro e prejuízo acumulado, que também é obrigatória, né? Tem a DMPL, tá? Que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a oscilação de lucro ou prejuízo, que não importa em nada. Para a gente, tá? Para o nosso concurso. Joelson, eu vou fazer PF, eu desconsidero? Não. A PF cobra muito essa aqui, DFC. Nos últimos concursos ela vem cobrando muito, tá? E aí a DFC é a demonstração do fluxo de caixa, onde são contabilizados a entrada e a saída de dinheiro apenas, tá? E por último a DVA. A DVA é a demonstração do valor adicionado, onde é constatado as aplicações, né, os investimentos, os acionistas. Então, ela só funciona e só serve para capital aberto, a empresa de capital aberto. São aquelas empresas que fazem negociação em bolsa e tudo mais, tá bom? Aí tem uma observação, companhia fechada e companhia aberta, tá? É uma observaçãozinha que também aí, isso aí não quero que te importe muito com isso. E aí, aqui, são todas elas, essas demonstrações contábeis obrigatórias, independente do segmento, independente do faturamento, tá? Aqui embaixo, logo abaixo de vermelho, tem as obrigatórias para a companhia fechada. Então, balanço DRE, DLPA, né, que eu falei lá em cima, e a DFC, se o patrimônio líquido for maior ou igual ao PL, tá bom? Tranquilo até aí? Tá? Pessoal que entrou depois, se tiver ok o áudio, se tiver tudo certinho, tá? Dá um okzinho aí. Então, como tá chovendo para cá, tá fazendo um barulho que aí vocês nem sabem como. Aí, de repente, não tá interferindo não, né? Tipo barulho de chuva. Ok, tá interferindo ou não está interferindo? Não, fala assim, não, se tiver tudo ok. Beleza, Natália, valeu. Tá chovendo e tá um barulhão aqui, mas a gente vai triturando. Galera, resumidamente, o que é que eu quero que tu entendas nessa primeira parte? Dá um alusão aí para a Dai, que entrou depois. Laís, minha amiga do piseiro. Tá bom? Boa noite, galera. Galera que chegou depois. Então, olha só, o que é que eu quero que tu mate para nunca mais esquecer? Para a tua prova, balanço e DRE. Só vai entender e aprender isso aqui. É o que nós vamos bater hoje, balanço e DRE. O que é o balanço? Quais são as contas dele?
quais são as suas contas retificadoras, quais são as contas da DRE, por que receita, por que despesa, por que custo, tá bom? É nisso que eu vou focar e eu quero que tu atente para isso, apenas para o balanço e para a DRE. Então, olha só, aí tem umas questõezinhas aí que a gente vai trabalhar, o que pode vir na tua prova, tá? Para te ficar ligado, e o que não pode vir na tua prova. Então, eu quero que tu fique ligado nesse sentido, o que pode e o que não pode, para a gente ir triturando. Primeiramente, galera, companhia aberta e companhia fechada. Eu quero que tu saiba disso, porque na tua questão, da tua prova, ele pode pedir, por exemplo, oscilação ou movimentação do PL, lá do balanço patrimonial, e tu vai ter que saber o que é aberto e fechado, tá bom? Então, companhia aberta é a companhia que comercializa suas ações, só parte do seu PL, tá? Do seu capital social, do seu capital integralizado, capital subscrito, tudo isso daí. Então, olha só, toda vez que tiver companhia aberta, significa que ela comercializa ações na Bolsa de Valores, né? A nossa mais famosa é a Bovespa, lá em São Paulo. Tá bom? Como exemplo, Albras, Alunorte, a Vale toda, McDonald's, Coca-Cola, Serpasa, no ramo educacional, Grupo C Educacional, a Estácio, pronto, Croton, uma porrada de empresa capital aberto no Brasil hoje, tá? Muita empresa. Capital fechado é aquela empresa que não faz isso. Tem o seu capital e não comercializa o seu patrimônio, não comercializa o seu capital social, o seu capital integralizado, tá? Elas consideram apenas as suas ações de maneira privada, de maneira individualizada. Aí, olha só, eu vou ter uma questão que é o tipo de questão que não pode vir na tua prova, tá? Se vier uma questão dessa, você já vai passar para outra, porque essa vai ser anulada com certeza. Olha o que fala aí. Segundo a Lei 6.404, que é a lei que embasa a contabilidade, com suas diversas atualizações, determina que, ao fim de cada exercício social, com base na escrituração mercantil da companhia, exprimindo como clareza e situação do patrimônio as mutações ocorridas no exercício, a diretoria elaborar as seguintes demonstrações financeiras. Olha só, quais foram as demonstrações que eu coloquei para você aqui? Ó? Balanço da RE DLPA ou DMPL, que elas podem ser demonstradas de uma única forma, tá? DLPA dentro da DMPL, a DFC e a DVA são as obrigatórias. Qual é a alternativa que me dá todas as possibilidades? Então, se eu for analisar ponto a ponto, balanço patrimonial, demonstração de lucro e prejuízo acumulado, demonstração do resultado do exercício, DFC, demonstração do fluxo de caixa, e se a companhia é aberta, DVA, demonstração do valor adicionado, tá? Então aí fica a letra E como alternativa correta, tá? Então olha só, Joel, por que não pode vir uma questão dessa para mim? Porque no seu edital não tem essas demais demonstrações. Não tem DMPL, não tem DLPA, não tem DFC, não tem DVA. Ainda tem a nota explicativa, tá? Que não é uma demonstração, mas é uma complementação da demonstração contábil, tá bom? Então essa daí é típica da questão que, se vier, lógico, a banca não vai cair numa fria, não vai fazer isso com vocês, muito menos com ela. Ela vai te dar aí uma questão de presente, apesar que a banca vai ser uma mãe nesse concurso, hein? Já falei isso para vocês, continuo falando, não me canso de falar que essa banca vai ser uma mãe para vocês, para quem vai fazer esse concurso, tá? Preste bem atenção no que eu estou falando. Mãe que eu digo, ó, não só em contabilidade, estatística, raciocínio lógico, são aquelas disciplinas que pesam mais na hora de entrar ou não entrar no cargo público, tá bom? Direito, galera, ó, me perdoe a galera do direito aí. Mas o direito, os concursos de alto nível, né? Policiais, por exemplo, Polícia Civil e Polícia Federal, o direito já não vem tanto assim. Ó. Polícia Federal, a base de cobrança dela mais forte é contabilidade e tecnologia da informação, né? Nem informática mais. Né? Então, direito, na última prova da PF de 2018,
Direito penal caíram 4 questões, processo 3, tá? Extravagante 3, então é extravagante lei especial penal, a LEP, né? Então, já não está mais. Como é que você faz um concurso para policial federal e me cai aí 10 questões da trinca do direito, né? Mas me cai 30 de TI e 24 de contabilidade. Então, muita atenção nisso daí. Tá? O direito já é uma forma bem mais tranquila porque o direito é leitura e interpretação da lei e aplicabilidade, né? Em alguns casos, por exemplo. Mas se a gente considera a prova do Espírito Santo, foi água, a parte foi mesmo, foi, Camila. Foi tranquilo. Eu fiz a prova do Espírito Santo, fiz assim, não lá, né? Eu baixei antes de começar os cursos, eu baixei para eu verificar como é que eles pediam e tal. Então, foi muito tranquilo a prova envolvendo os direitos, tá? As outras matérias eu não tenho domínio. A PRF, eu digo assim, Francisco e demais, a PRF é o concurso mais difícil que a gente tem hoje, policial, no Brasil. Mais difícil. Pode botar qualquer civil, pode. Inclusive, eu acho a prova da civil da DF mais difícil do que da PF, tá? Que é o mesmo salário ali, é a mesma instrução, que é o mesmo regimento, perdão, dos dois. Mas o primeiraço da polícia, eu acho que é PRF, tá? É um conteúdo muito denso, né? Perdão, extenso, para uma prova muito pressão, assim. E eu sempre achei isso, tá? Fiz PF, nunca fiz PRF, mas eu vi que a PRF sempre exigiu um negócio bem mais pesado mesmo, tá? Então, assim, o que vai diferenciar hoje, ó, prova de domingo da PF agora, dia 23, né? O que vai diferenciar é contabilidade e TI, galera, e um pouquinho do português ali, tá? Outra pergunta, Camila. Agora uma prova fácil, assim, a nota de corte vai lá para cima. Vai, né? Vai. E eu digo mais, o que vai cortar a galera é contabilidade, estatística e redação. Já falei isso 1000 vezes. Continuo falando. O que vai cortar é contabilidade. Não para a gente, né? Não para a gente. Nós estamos trabalhando. Muita gente que está no minicurso de contabilidade está no minicurso de estatística. Então, a gente está trabalhando. Eu converso diariamente com o Hugo para a gente tatear isso daí. Então, eu acredito que vocês estão se preparando para a redação também, tá bom? Então, nós vamos fazer boas provas, tenha certeza disso, Tá? Mas se preparem para isso, o direito é muito importante também. Mas as matérias que estão sendo cobradas, né, como a contabilidade e a estatística, que são novas agora na PCPA, pega forte. Vocês estão fortes já, tem muita gente gabaritando questões comigo. Tem gente aqui que está... Eu acho que Camila está fazendo isso, eu acho que Francisco está fazendo isso, que está no minicurso de estatística, minicurso de contabilidade e na minha turma de resolução de questões. De cabeça, é tanta gente que eu lembrei de vocês dois agora. Mas acho que Laís está também, né? Laís está também. Então, é isso mesmo, cara. É um momento de sprint final, de botar para fora o negócio mesmo e sugar até o negócio entrar na cabeça, tá bom? Então, e aí tem um resumão aí, né, do que fala isso daí. Nós vamos atentar primeiro essencialmente para a primeira e segunda linha, que fala de balanço DRE, e os demais a gente só precisa saber para que serve, como é que funciona. Olha aí, uma questão que pode vir na tua prova, envolvendo a base conceitual de balanço patrimonial, tá? Então, ele pergunta assim, isso aqui a gente vai estudar no próximo módulo, inclusive, tá? Que é o CPC 00. O CPC 00 é uma base teórica, vocês vão gostar pra caramba. Por quê? Nós já estamos fazendo a base teórica para vocês. Quando chegar no CPC, vocês só vão fazer o quê? Revisão. E é o CPC que está sendo cobrado muito pela banca do Instituto OCP nas últimas provas de contabilidade, tá? Ama uma teoria, né? A galera do direito ama uma teoria. Beleza. Até do direito, Laís, também? É do direito também? Laís? Não, eu sou da área ambiental. Ah, você é da área ambiental, beleza. Mas a teoria é bem mais tranquila, eu acredito, para a gente entender, até interpretar, né?
Mas a teoria, eu acredito que se cair CPC 00, cai 2 tópicos só, que a gente vai bater isso um pouco lá na frente, tá? Olha essa questão aí. A IAS 1, né, que é a Instrução Internacional de Contabilidade, é uma norma internacional para apresentação das demonstrações financeiras, que tem o papel de expor como a gerência controla os recursos a elas confiados. E para atender esse objetivo, essa legislação exige que as demonstrações financeiras forneçam os dados acerca de uma entidade. Quais são esses dados? Galera, olha só. Nós estamos falando aqui de balanço e DRE. Então, a primeira questão diz assim, a letra A diz assim, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, balanço patrimonial, receita e despesas, DRE, incluindo os ganhos e perdas, DRE, contribuições de proprietários e distribuições, contribuições de proprietários e distribuições, DVA, e sua posição como proprietário, DVA também. E, por último, fluxo de caixa. Então, de cara, a nossa questão, a nossa alternativa é a letra A, tá? Pode vir isso daí na essência, né? Eu falei que era uma base teórica, eu acabei, não é CPC isso daí, é demonstração, tá? Eu achei que ele estava falando de conceito de ativo, mas não era. Pode vir essa questão, Gelson? Não pode vir essa questão, tá, pessoal? Não pode vir essa questão. Porque ele está pedindo conceito de DFC, conceito de DVA, e essa demonstração não estão no teu edital. Então, note que eu estou enfatizando isso daí, que é para você não esquecer. Vou olhar no teu olho agora. Não esquece, é só balanço e DRE, pelo amor de... Tá bom? Seria apenas a letra D? Bora ver se é a letra D. Exatamente. Se ele tivesse pedindo aí apenas as demonstrações obrigatórias e tal, do nosso balanço, seria a letra D. Perfeito, Francisco. Ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, balanço e DRE. Mais uma questão. Então, essas 3 primeiras questões, ou mais, não sei se tem mais, vocês vão ler só para você entender que não vai cair, ou que não pode cair, tá? Deixa eu molhar a garganta aqui. Senão a fono vai me brigar de novo, né, Camila? Então vamos lá. Agora eu estou testando uma outra ferramenta. Vocês estão vendo que eu estou lendo e estou olhando para vocês, né? Então é uma outra ferramenta, tá? Estou todo tecnológico hoje. Vamos lá. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial. Beleza. O objetivo das demonstrações contábeis é de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Em suas avaliações. Espera aí que eu me perdi. Avaliações e tomar decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar o resultado da atuação da administração em face de seus deveres e responsabilidade na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Então, CPC 26R1, né, que fala de base conceitual também. Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação acerca do seguinte. Galera, número 1, ativo, balanço patrimonial está certo. Passivo, balanço patrimonial está certo. Número 3, patrimônio líquido, balanço patrimonial está certo. 1, 2, 3, está certo, tá? Número 4, receita e despesas, incluindo ganhos e perdas. Está certo também, DRE. 5, alterações no capital próprio mediante integralização dos proprietários e distribuição a eles. DLPA, DLPA e DMPL. Está certo também. Número 6, fluxo de caixa. Está certo. E nota explicativa. Só que aí a nota explicativa não pode ser considerada uma demonstração contábil, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra B de bola seria a alternativa para você marcar.
Lembrando que são 3 questões que você está, 3 ou 4, analisando o que não pode vir direcionado para a tua prova, tá bom? Então, muita atenção nisso. Sabe por que eu estou batendo nisso, galera? Porque tem gente ainda errando isso, tá? Então, vocês não podem cair nessa pegadinha aí da banca. A banca vai fazer pegadinha com vocês em relação à demonstração e você não pode cair, tá? Senão, titio vai ficar triste com você. Beleza. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. E aí, ó, tem três pedaços aí, o que pode e o que não pode, tá? Botei só para ilustrar também. Companhia fechada com PL menor do que 2 milhões, balanço DLPA DRE, o que é obrigado e o que não é, tá? E aí, DFC e DVA. No meio, eu tenho aí PL maior ou menor que 2 milhões, né? É obrigatório, além dessas 3, a DFC, que está em azul. E companhia aberta, todas elas são obrigatórias, tá? Aí vamos para essa próxima questão também, ó. Próxima questão diz o seguinte: conforme a alteração introduzida na Lei 6.404, qual foi a primeira alteração dela? A 11.638, determinada demonstração contábil passou a ser optativa para as companhias abertas. Aí é só olhar para cima e ver qual é a optativa para a companhia aberta, tá? Como vocês não vão precisar disso, a única que ficou optativa agora para a companhia aberta é a demonstração do fluxo de caixa, letra C de casa, tá? Letra C é a base conceitual onde a companhia aberta não tem obrigatoriedade. A companhia aberta, ela só tem obrigatoriedade da DVA. As demais, a DFC não tem obrigatoriedade, tá bom? Então segue, vamos para balanço patrimonial. Outra questão, só para antes de a gente entrar em balanço. Fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis previstas na legislação atualizada para a contabilização das empresas. O que faz parte e o que não faz parte aí? Tudo que nós vimos aí, balanço patrimonial, DRE e DFC. As outras não têm. O balanço financeiro não é demonstração, balanço das variações patrimoniais não é uma demonstração, né? Então, letra C é a nossa alternativa correta. Tudo bem até aí? Então, falei para você. Não entendeu? O que, Edvane? Fala aí. Fala ou escreve, né? A penúltima questão da DFC, é isso? A 6.404 foi alterada pela 11.638, tá? Ah, sobre companhia aberta e fechada, o que é? Companhia aberta é aquela companhia que vende as suas ações, tá? Né? No mercado de capital, na Bovespa, que é a nossa entidade mais famosa, e tem outras também, no Brasil e no mundo. A Bovespa é a mais famosa. É aquela empresa que vende parte do seu capital social, o seu capital integralizado, o seu capital subscrito, tá? Aí quando ela vende as famosas ações no mercado. Isso a gente chama de empresa de capital aberto. E as fechadas, elas não vendem parte, nem todo, muito menos, né? E muito menos, nem todo, nem parte do seu capital, tá? São as empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, capital aberto, McDonald's, Coca-Cola, a Serpasa e capital fechado. Capital fechado, vamos pegar aí uma empresa familiar aqui, Grupo Líder, Supermercado Formosa, enfim. Tá bom? São empresas de capital fechado. Porque os bloquinhos estão em amarelo e azul na apostila. O que está em amarelo é obrigatório? Deixa eu ver aqui. Ó, no primeiro bloquinho, como você falou aí, companhia fechada com PL menor que 2 milhões. Balanço, DLPA e DRE.
que tu tem que saber daí? Balanço e DRE. No segundo bloquinho, companhia fechada, né? Ela é obrigatório que está em laranja, tá? Então, balanço da LPA e DRE. E facultativo a DFC. Bom? Companhia aberta, mesmo raciocínio. Então, eu acho que era isso que você estava falando, né? Sim ou não? O que precisa saber, Edivane? Oi? Então, aqui na questão, ele está pedindo o que não é obrigatório para a companhia aberta, né? Só que ele dá a demonstração do valor adicionado. E ele está em azul também no bloquinho, e o DFC também está em azul, como se os dois fossem não obrigatórios. O DVA em companhia aberta é obrigatório, tá? É obrigatório. Sempre será. Pode ver que o DVA só está nesse último aí, que é companhia aberta. Então, o DVA só é obrigatório para a companhia aberta. O DFC ele é facultativo para a companhia aberta. O DVA é obrigatório. Isso. Te confundiu. É porque ele está em azulzinho. Ele está na mesma cor. E aí eu pensei que era diferenciação. Não. Eu só coloquei aí para disfarçar, destacar, porque as três primeiras estão nas três possibilidades, tá vendo? Balanço da LPA e DRA estão em todas. E aí um é obrigatório, né, que é a DVA em aberto, e o outro é facultativo. Entendi a sua dúvida agora. Tá, okay. Beleza. Obrigada. Tá bom? Nada? Tá bom. Beleza, galera. Então vamos fazer o que interessa. O que eu quero que tu... Até agora, eu só te passei o que é para te ter cuidado que não vai cair na tua prova. Tá? Se a gente fizesse uma prova CESP, por exemplo, certo ou errado, o que eu ia te ensinar? Primeiramente, eu ia te ensinar o que é o errado, o que não pode acontecer, tá bom? Se vocês não sabem, o CESP ele cobra assim, ó, balanceamento. Balanceamento. O que é o balanceamento? Certo e errado, né? Então, como eu fazia a prova CESP, na verdade, eu fazia... O que é mais fácil identificar? O que é errado e o que é certo? É o que é errado. Em prova de concurso é mais fácil identificar o que é errado. Por quê? O certo me dá uma dúvida ainda. O errado está errado. Então, por exemplo, os princípios constitucionais. Tem lá os princípios. Se tiver um que não é, se for um objetivo, ali está errado. Aí fica mais fácil, tá? Então, o CESP tem um balanceamento ali. Que é um joguinho que a gente faz que dá certo às vezes não, tá? Mas eu te falei agora o que não vai cair na tua prova conceitualmente conforme o edital, tá? Mas se vier, você vai estar escolado já, vai estar armado para a gente não cair nessa pegadinha, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Beleza, até aí, galera, tranquilo? Eu te falei tudo isso daí só para reforçar na tua cabecinha que na tua prova vai ser balanço e DRE. Tudo que vier diferente disso daí tá errado, não pode considerar, tá bom? E aí agora eu vou montar o balanço e a DRE. Espera aí, rapidinho. Vou abrir o chat, eu vou abrir aqui o chat, antes de eu entrar em balanço DRE, antes de entrar em balanço mesmo, eu vou abrir o chat, se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei. Eu tô ligado no tempo aqui também. Sobre o que eu falei, teve alguma dúvida e tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Fala aí. Beleza, então, tranquilo.